Boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto que deveria estar em pauta e pouco falado. Osmar Terra costuma falar sobre isso, por isso que eu botei a T4, Osmar Terra 4. Mas antes um lembrete, né? A Inglaterra hoje teve 1.600 óbitos. Eles têm 60 milhões e nós temos 210. Se fizermos a proporção, significa que se morrer 5.500 aqui, nós estamos no mesmo padrão da Inglaterra. Mas o pessoal na faculdade parece que não sabe matemática, não sabe estatística, né? E o que eles querem é escandalizar. Então nós temos 3 inimigos hoje bastante declarados aqui no Brasil. Pandemia, político, que não pegaram sequer o fundo lá de fundo eleitoral. O Maia está preocupado com o brasileiro, mas não deu fundo eleitoral. Cobram 37% de carga de imposto, pagam um salário de 1.000 e pouco por peão, jorra 40 mil por mês, né? Então o inimigo do Brasil é a pandemia, a política e a imprensa. Muito analfabetismo na imprensa, muita politicagem. Mas o assunto aqui é descobrir alguma coisa sobre imunidade do rebanho. Todas as pandemias sumiram sem vacina. A vacina vem depois. Essa é a única que estão querendo vacinar. Porém, o que tem pra gente? Então eu peguei os dois extremos. Peguei Israel, um país bastante baixo, um país rico, está com 50 óbitos por 100 mil, e peguei Bélgica, 178. A imunidade de rebanho aqui, ó, só para ver, o Brasil é esse preto aqui, tá? Estão falando que é genocida, mas está cheio de genocida aqui na nossa frente. Inclusive, aí, ó, Estados Unidos, Espanha, França, México, Itália, Inglaterra, mas o presidente genocida é aqui. Tem gente que não sabe fazer conta, né? Esse gráfico deveria ser obrigatório, sempre com óbitos por 100 mil. Aí você fica mais justo. Querer comparar país de 200 milhões com 30, 40 milhões, aí é analfabetismo intelectual, né? Aqui são os casos no mundo, né? Eu fico torcendo para ele virar aqui, que seria a famosa imunidade do rebanho. E aqui os óbitos subindo. Ameaçou cair, agora ameaçou cair de novo. Uma hora cai, pela experiência das pandemias passadas que o pessoal fala. Mas vamos olhar os dois exemplos, bastante interessantes. Aqui se encaixa essa tese, sim. Israel e Bélgica, 9 milhões, 11 milhões de habitantes, né? Parecido. 50 e 180 óbitos por 100 mil. Presta atenção nos casos aqui, ó. Israel, os casos estão com força total. Bélgica, os casos estão bem baixos. Significa que vai ter pouco óbito. E aqui, vai ter muito óbito. Se tiver vacina, ajuda. Se não tiver, estão longe da imunidade de rebanho. E esse aqui, certamente já passou, já está na imunidade de rebanho. Pelo menos é isso que apresenta. Se aqui tem muitos casos, os óbitos, ó, eu tracei uma linha vermelha aqui, ó, só para ver. Os óbitos em Israel estão passando de 40 por dia. E os óbitos na Bélgica? Está em torno de 40 com baixa, olhando os casos. Então, nesse caso aqui, a tese de imunidade de rebanho se encaixa. Opa, conseguimos descobrir alguma coisa? Não sei, eu acho que não. Aí você pega os 10 maiores óbitos por 100 mil aqui. Olha as curvas. Isso aqui é a Bélgica, isso aqui, ó. Está aparentando cair, está aparentando. Mas a gente tem que esperar um pouco mais para ver isso daí, né? Porque não bate muita lógica, não. Querem ver uma coisa? Se eu sair do mundo e entrar dentro do Brasil. Olha que é Rio de Janeiro, Distrito Federal e Amazonas. Está nos 140, 145, 150 óbitos. Opa, então eles estão próximo da imunidade de rebanho, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Como é que está o Rio de Janeiro? Ó? Nada de baixar, tendência de subir. Como é que está o outro lá, Amazonas? Ó, pelo contrário, está até subindo. Distrito Federal. Então, o que a gente acaba descobrindo é que a gente não sabe nada. Não sabemos nada, o pessoal fala. A única coisa que me irrita é o pessoal agredir em cima de números. A imprensa, para conversar, para falar, para criticar, ela deveria seguir esse gráfico.
óbitos por 100 mil. Aqui eu tenho 30 linhas, estados brasileiros, países no mundo, e a imprensa, de uma maneira bastante leviana, ela fica metendo a lenha aí à torta direita. Outra coisa, o Brasil, esse preço aqui, olha o Peru aqui, coitado, estava na frente lá há muito tempo, mas o pessoal queria falar do Brasil. A Argentina passou, então, gente, só tem o seguinte, o Brasil está abaixo dos países da Europa, né? Mas nós devemos subir um pouco porque os casos estão começando a subir. E como eu falei, se morreu 1.600 na Inglaterra hoje, o Brasil pode morrer, para ficar na mesma proporção, 3,5 vezes mais. Mas a gente já falou aqui que a pandemia europeia, ela é um extremo. A pandemia da África é outro, bem mais frágil. Eu acho que nós estamos na intermediária. Essa é uma sensação que eu tenho. Boa noite.